dentro da nossa sociedade, sabe? Mas assim, não vou te responder realmente se você queria saber sobre a questão mesmo de contratação, porque eu não trabalho com produção técnica, mas eu sei que é isso. Você, como produtor cultural, o que você vai mais ter que pensar é discutir com o grupo, pesquisar quem é essa empresa a fundo, com quem ela é apoiado, o que, que ela financia, o que, que ela faz, para ver se o seu artista, o grupo que você está ali junto, quer, concorda. E aí a gente tem que ter a sutileza de entender quando o grupo não quer, porque às vezes a causa que acompanha a produção não corrobora com a causa, a missão, né, daquela empresa. E tudo bem, gente, vamos com outra, né? Porque não dá para vender tudo, né? Vender a sua ética, daqui a pouco a gente vai falar disso na atividade que a gente vai fazer, mas não dá para vender tudo. Ética é uma coisa que não é vendável, né? Precisa estar garantia ali no produto artístico. Não dá para a periferia produzir uma cultura que não leve em consideração as classes periféricas. Aí você perde a característica, né? Então tem uma relação aí de classe, né? Que eu já falo toda hora, mas é isso, né? De raça, gênero e classe imbricada, que faz do produto cultural periférico uma relação única que dialoga diretamente com esse público. É som de preto, de favelado. E quando toca, ninguém fica parado. É sobre isso, sabe? Não dá para pegar e estar conectada à empresa racista lá do não sei o quê. O mesmo caso da Vale, né, Anabela? Quando a Vale lança os editais e aí todo mundo se inscreve. Exatamente. Vou passar a fala para o Jonathan. Boa noite. Bom, meu nome é Jonathan, mas sou mais conhecido como Wilson Nunga. Eu sou do território aqui, sou do Capão Redondo, da região Jardim São Luís, Embu, Tabuão, que E é vizinho. um núcleo cultural assim bem forte e muito importante, né? Inclusive, eu acho que hoje em dia, quando a gente vai para algum som, vai para algum lugar contemplar algum artista, as meninas que tocam maracatu, ou a galera que vai fazer poesia, rap e tal, reggae, é muita gente, geralmente a nossa, digamos assim, é uma panela aberta, né? Porque não é um núcleo fechado. Está sempre pronto a receber e sempre recebe gente de outros lugares, tanto de São Paulo quanto do Brasil e do mundo, né? Na real, eu vim trazer uma fala acho que é mais por conta de algumas questões que surgiram de outras pessoas, mas eu vi a Anabela contemplar bastante sobre isso, né? Eu conheci aqui no mesmo território o Razek, que era um produtor. Na época era raríssimo ter home studio na Quebrada, 2010 e tal. E nisso eu vi uns vinis de música clássica, né? E perguntei para ele, pô, mas e essa fita? Ele falou, então, tem que conhecer música boa para produzir música boa, né? E é muito doido, porque 4 anos depois disso, eu vi um dos grupos que é um grupo muito importante para o território, um grupo ativo em trabalhos sociais, que é o África Brasil, no auditório do Ibirapuera, tocando com orquestra. E assim, para mim, foi uma parada muito da hora ver um grupo de rap da minha quebrada com orquestra, tocando um som que eu já aprendi a curtir por conta do próprio rap, que me ensinou tantos estilos diferentes, mas eu entendi ali, principalmente no que eu estava vendo a galera boquiaberta, vendo um som bem pesado da periferia, no auditório de Ibirapuera, mas que eles só estavam dando atenção, acredito, muitos estavam ali dando atenção porque por conta da orquestra, e as portas que essa junção teve, né? Porque é muito doido. A gente achava que anos antes o rolê deles gravarem junto com o Zé Cabaleiro era uma parada da hora. Saca? A convite do Zé Cabaleiro produzir uma música sobre o cangaço, né? E estar no espaço, como auditório, com a orquestra do próprio auditório, a Orquestra Brasileira do auditório, um grupo de rap que tem uma vertente preta bem latente, indígena bem latente e nordestina bem latente, é algo muito significativo. E acredito que tem uma influência até hoje muito forte, né?
Tanto que eu conheci alguns grupos, eu morei em Buenos Aires um tempo, e eu conheci grupos de rap lá por conta da galera dos África Brasil que me apresentou, sabe? Eu conheci lá pessoas de grupos de rap franceses que, por conta deles que me apresentaram, sabe? E da mesma forma, alguns anos depois, no mesmo ano, inclusive, que os África tocou junto com a orquestra, o Sarau do Binho foi para a Feira del Libro de Buenos Aires, saca? E o quão importante é ver todas essas pessoas que eu conhecia nos saraus, indo para um lugar que é tão grande, a feira de lá é tão grande quanto a feira que acontece aqui no Brasil, sabe? E o quão isso é importante para a representatividade, eu acho que tanto para mim, mas principalmente para que alcance outros lugares e outras pessoas levem essa galera para outros lugares para serem mais ouvidas, porque voz eles já têm, não é para dar voz para eles, mas serem mais ouvidas e difundir mais. E eu acho que é levar também a gente a ir para esses lugares, e não é mais estranho porque é um grupo da minha quebrada que está lá, entende? Então ele é estranho porque não tem nada onde eu me vejo. Mas a partir do momento que tem um grupo da minha quebrada lá, bom, agora eu estou confortável. E era isso. Perfeito, perfeito. Jonathan, não tenho nada do que falar. Eu queria ler, aproveitando sua fala, um poeminha da Carolina Maria de Jesus, que ela fala assim: não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas sempre fui preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. É sobre isso, né? Se a gente não circula, se a gente não consegue trazer, né, dar sentido à nossa obra cultural, a gente não consegue também fazer com que as pessoas entendam o processo dela. E você sabe que Racionais, as bases dos Racionais são muito finas, né? Marvin Gaye, jazz, Aretha Franklin, são bases muito constituídas. E no que você fala, eu acho super importante, porque assim, muita gente não consegue reconhecer, porque não ouve Aretha, não ouve Marvin, não ouve, né, os cantores negros internacionais, então não consegue identificar, e nem mesmo quando Racionais usa cantores negros brasileiros, né? Que eles sempre usaram muito nas bases de Maia, né? Um monte de músicos brasileiros, Pixinguinha, né? Que eles sempre colocaram nas bases, mas que é isso exige uma certa difusão da música negra, né? Para que a gente consiga alcançar a própria produção da música negra na construção da música brasileira. Mas obrigado, Jonathan. Muito bom sua fala. Agora a vez da Mil. Da Mil não, do Mil. Mil Campos. Obrigado pela correção do gênero, mas tudo bem. Oi, Anabela, tudo bom? Tudo jóia. Eu estava vendo essa discussão, né? Eu cheguei um pouquinho tarde, mas uma das coisas que a gente viu nessa semana foi a questão de novo, apareceu os ex-BBBs. Apareceu uma polêmica com um que cobrou um valor de cachê a mais para fazer parte de um filme indie, onde a Zezé Mota iria receber menos do que ele. E aí eu queria saber mais sobre essa relação de pessoas muito famosas, se elas muitas vezes podem desgastar a cultura para se tornar um elemento de fetichização cultural, que não seja só a base de entretenimento e não só para a fomentação de cultura. Eu queria saber um pouco sobre a análise sua sobre esse caso. Olha, eu vou te dizer que sempre eu tenho bastante dificuldade de falar sobre a produção televisiva, a produção de conhecimento televisivo, a produção de conhecimento das grandes empresas que eram jornais e se transformaram em empresas de marketing, né? Que não são mais jornais, não produzem mais notícia, né? Eles acham que eles produzem, não sei lá o que eles produzem hoje em dia. Eu tenho bastante dificuldade com isso, porque ali há uma espécie de manipulação do que é publicado, né?
e é muito cansativo isso para a produção cultural, eu concordo com você. A ideia de arte, a ideia de artista e a ideia de cultura são conceitos sociais que são construídos a partir da própria base, né? A cultura é tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, como que a gente se porta, né? A arte é uma leitura de mundo a partir da cultura do meu meio, a partir, né, dessa cultura que eu estou falando de como eu como, de como eu durmo, de como eu bebo, de como eu vivo, né? É o braço, né? Tá aí, tá em diversos lugares e isso produz uma arte. Qual é o meio do artista do BBB para ele ser considerado um artista? Que tipo de arte a televisão, né, está produzindo nesse sentido, né? Principalmente nessa linguagem que é esse negócio aí que é o BBB, né? Eu não sei. Esse entretenimento, assim, esse entretenimento que é um pouco para mim, gente, eu estou falando de mim, tá? Isso não é um conceito de produção cultural. Para mim, é muito estranho, né? É como se eu colocasse, eu fico imaginando colocar várias pessoas numa caixinha e ficar olhando para elas para ver o que elas fazem o dia inteiro ali dentro da caixinha, sabe? Uma coisa meio de rato, de laboratório, assim. Me remete um pouco a esses lugares. Eu não assisto, eu não tenho televisão, não vejo, não tenho interesse. Então não posso dizer nem sei quem é essa pessoa que você está falando, que fez isso com uma das maiores artistas né, do cinema e da arte negra do Brasil. Então, assim, não tem nem, né, não dá nem para conversar, né, sobre essa questão. Assim, não existe cachê possível para Ed. De modo, não tem como que a gente vai discutir com uma pessoa que praticamente criou a ideia de televisão, de novela, de cinema no Brasil, né? Mas aí a gente tem uma questão muito forte, né? Essa é uma questão que está sendo racializada? Ah, não, porque o Vini, ele é negro. Então, era uma questão mais de glamorização pelo status dele. Ele é negro e nordestino. Então, é o status dele como ex-BBB. Só isso. Não acho que não era uma relação racial, não. Eu nem sei como é que eles vão explicar isso. Acho que não vai rolar, né? Porque não vão conseguir, não tem como explicar. Porque nem vamos pegar pela questão, vamos pegar tempo, né? Formação, contribuição social, né? Não dava nem para falar sobre isso. Eu só consigo olhar isso numa chave de machismo, numa chave com esses também olhares. Machismo, não. Também não é machismo porque ele é gay também. Eu acho que é Não, uma mas ele é questão homem. Ele ser gay não faz ele não ser machista, ele é homem. Ah, sim, verdade, concordo. Né? Então, e não estou falando dele e nem dela, tá, gente? Eles estão ali pendurados no mercado, tá? No produtor cultural deles. Tem um agente ali fazendo isso, tá? Não é nem ele e nem ela essa discussão. Essa discussão é sobre quem é o agente que está produzindo ele, que conseguiu esse valor, e quem é esse jornalista que vazou essa informação desqualificando a outra. Você entende? Que aí tem uma armação de matéria. Podia sair simplesmente, fulano, o Vini está ganhando muito. Parabéns, Vini. Por que saiu? O Vini está ganhando mais que Zezé Mota. Isso aí tem uma questão ideológica, né, gente, que precisa olhar. Por quê? Quais são os interesses dessa matéria? É para cavar um cachê maior para Zezé? Ou é para dizer que o Brasil não tem que essa equipe não tem qualificação, não existe qualificação para pagar, e aí mesmo assim vai colocar um homem negro e uma mulher negra um contra o outro numa discussão financeirista? Assim, toda a construção, qualquer lugar que você colocar, não é bom, assim, essa discussão, ela não tem ponto bom, em nenhum dos lugares, assim. Então, a gente tem que ficar bastante atento e preocupado com isso, né? Às vezes, é só uma forma de nos dividir em vez de nos juntar.
Né, tem muitas estratégias de divisão da população preta, da população indígena, da gente ficar brigando contra nós mesmos, enquanto eles estão se deliciando com o nosso dinheiro. Então, a gente tem que ficar bem atento, né, a quem beneficia esse tipo de matéria, esse tipo de notícia, esse tipo de discussão, né? Bem atento com isso. Muito obrigado, eu gostei muito da resposta. Obrigada. Anabela, e também para onde está indo o financiamento dessas produções, né? Porque aí a gente não pode trazer o Vini como problema ou a Zezé Mota, porque é o que você falou, nós não vamos criar briga entre nós que somos pares, que estamos ocupando os mesmos territórios. É a produção, é a fruição, é uma discussão para além dessas pessoas, né? E eu coloco nessa chave, gente, porque isso acontece em qualquer produção, viu? Isso acontece em qualquer produção cultural. Às vezes é assim. Tem um cara lá na Bahia que ele é muito legal e eu queria muito que ele viesse para cá. O custo para ele vir para cá é muito mais alto do que eu chamar a Adriana, né? Então, não dá para equiparar um cachê da Adriana, às vezes, tá, gente? Às vezes tem diferença? Tem. As mulheres têm diferença salarial quase em todas as áreas econômicas brasileiras, né? Isso é uma estatística. Mas vamos dizer que não seja isso. Por que eu estou falando? A gente tem que olhar com delicadeza a quem serve essa informação. Aí eu tá lá no cachê, pega o meu projeto, olha lá. Nossa, mas a Anabela tá pagando R$ 5.000 para o cara lá da Bahia vir, R$ 3.000 para a Adriana. Mas ele não sabe que nesse cachê está incluída a passagem aérea. Porque nem todo digital você consegue pagar passagem aérea fora do cachê, né? Então, estou falando porque isso está lá no mundo da Globo, mas isso pode acontecer com você fazendo sua produção. Então, tem que tomar cuidado bastante quando você vai pensar, né? Pensar nas contratações, nos públicos. E isso, gente, para mim é uma coisa muito importante. Se o cachê de palco de cantor é R$ 3.000, é R$ 3.000 para todo mundo. Se é 15, é 15 para todo mundo. Não importa se é o mais famoso e o cara da quebrada que está começando a carreira. Porque, na verdade, o mais famoso é que precisa menos do dinheiro do que o que está chegando na quebrada, que está começando, né? Ele precisa de mais investimento. Então, a gente precisa conseguir aí. É difícil fazer isso quando a gente está falando de Secretaria de Cultura, eu sei que gente. Não estou levando... sei que existe um problema estrutural, mas isso faz parte daquela lista que acho que foi o Aguinaldo, que falou assim que a gente precisa discutir agora também, fazer formação no período eleitoral. Sobre isso também, sobre a flexibilização, né, quando se diz respeito à produção periférica, como que a gente paga a produção periférica, que a gente quer pagar os mesmos cachês para as produções de fora. Agora a próxima é a Nelma, não sei como. Olha, Isso mesmo, considerando Antônio. o tempo, já que você falou que tem uma atividade, eu vou retirar minha fala. No outro momento. Maravilha, maravilha. Renata, gente, tem pessoas levantando a mão, Cristiane, Diogo, não vou colocar vocês na fila porque a gente já tinha fechado as inscrições, porque a gente ainda tem uma atividade, tá? E nossa aula termina às 10. Então, eu vou passar para a Renata, na sequência a Adriana, e aí a gente encerra esse bloco. Eu acho que quem está com questões pode trazer no nosso retorno, que aí fica mais fácil. Inclui isso na discussão que vocês vão fazer no grupo. Oi, boa noite. De todas as aulas, essa é a que mais me contempla, porque eu sou produtora de campo. Sou produtora de campo, sou uma mulher preta, periférica, de educação tardia, não sou catedrática, infelizmente tenho uma faculdade parada, por todos os motivos óbvios de uma mãe solo, de 2 filhos, houve essa necessidade, mas eu continuo ativa e muito combativa na rua. E dos meus questionamentos, assim, é muito empírico isso, muito, mas muito, é porque o que eu observo muito
e trago sempre isso para discussão em todos os espaços possíveis que me deem voz, ou eu consiga tomar por força esse espaço para ter voz, porque tem isso também, né? Que a gente, mulher preta, periférica, a gente toma por força o espaço para você ter voz, ainda que seja para você fazer um questionamento e não te responderem. Tem isso também, né? É uma coisa que me incomoda muito, porque, assim, sou sambista, sou jongueira, sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, e o que a gente vê muito, e sou macumbeira, o que a gente vê muito é um bando de sanguessuga que vem na periferia, né? Que vem na periferia, que sobe o meu morro lá, o Morro da Serrinha, bebe na fonte do jongo que eu pertenço, que é o Jongo da Serrinha, e vai no meu samba, que é na Zona Norte, bebe daquela fonte, aparece com uma câmera, ele filma, ele registra, ele colhe depoimento, depois ele vai lá para depois do túnel, ele monta um projeto descaracterizando as bases daquilo que ele foi lá, absorveu, sorveu, sugou, aprendeu, deteve conhecimento, sabe? E não reproduz fielmente aquilo ali. E nem, em contrapartida, devolve nada para o lugar de onde ele foi lá beber daquela fonte. Entendeu? Ó, eu vou te dar um exemplo assim, clássico. Aqui no Morro da Serrinha, que é um quilombo urbano, apesar de não ser dado essa nomenclatura para o Morro da Serrinha, né? Eu falo muito do Morro da Serrinha, do Jongo da Serrinha, porque é meu espaço e é meu lugar de vivência, né? Falo do Império Serrano, porque é minha escola, meu lugar, meu chão. Então, o que eu mais vejo são as pessoas subindo o morro, indo lá na Tiaíra, que é a mãe de santo mais antiga do lugar, né? Agora, depois do falecimento da tia Maria do Jongo, né? Que foi herdeira do Jongo, depois de tia Maria Joana, mestre Darcy, ela que ficou. Então, a tia Ira é a pessoa mais antiga, é a mais velha da casa. Eu vejo as pessoas subirem o morro, né? Aí nessa hora não tem tráfico, não tem bala, não tem cacete nenhum. Vai lá, bebe daquela fonte, faz altos registros, mas não devolve nada. Então eu me sinto usurpada, eu me sinto roubada, eu me sinto assaltada, porque não devolve nada. Vi a Casa do Jongo, agora a gente teve 2 momentos, né? Quando teve antes da pandemia, a gente tinha o Samba na Serrinha, que acontecia lá, que é o pessoal que é do Império Serrano, bateria do Império, mais moradores da Serrinha, que criaram essa roda de samba, e acontecia também uma roda de jongo no final dessa roda de samba. A patriciada, a playboyzada vinha assim, de comboio. Tá ligado? Comboio da Fura? Comboio da Fura, Furacão 2000, né? Do Rio de Janeiro. Vinha de comboio, mas era incapaz de procurar saber o que as pessoas daquela localidade necessitavam, seja de acesso à cultura, cultura que eu digo é de levar para conhecer outros espaços, porque a gente tem criança aqui na Zona Norte que nunca saiu do seu bairro, que nunca foi na praia, cara. Nunca foi numa praia. Praia é um espaço público. Nunca foi, né? Porque o seu bairro, na Zona Norte, ele é uma cidade dormitório, porque tu sai, tu ganha teu dinheiro, né? Você já gasta teu dinheiro por lá mesmo, porque os grandes supermercados e promoções e lojas e modinhas estão todas lá. Você pega teu ônibus e vem embora para tua casa. Nem na hora do comício, que é uma coisa muito importante para a gente também estabelecer as regras, esse pessoal ele não está lá porque ele levanta às 5 horas da manhã e não consegue nem ser perguntado o que eles querem, o que eles desejam. Você me desculpa um pouco a minha fúria na hora que eu falo, Imagina, meu ímpeto, Renata. mas é muito isso, porque eu questiono sempre isso.
eu questiono sempre isso. Quem pertence à academia, que eu não pertenço à academia, a minha academia é popular, a minha academia é o meu chão, é a rua, é correr da CEOP, que é órgão da prefeitura, entendeu? É ser extorquida por uma polícia que é corrupta. Você pode estar toda organizada para fazer um evento, você pode ter todas as autorizações, você ter seu alvará, que não é uma coisa fácil de você tirar, não é rápida, não é barata, e eles vão lá te extorquir na tua porta. É essa a minha escola, entendeu? Essa é a minha escola, esse é o meu samba diário. Então, eu quero que vocês, que são da academia, quando entrarem nesses espaços, entrarem nesses lugares, para aprender, porque a gente tem que aprender todos os dias. Eu não sou a sapiência encarnada, não sou uma diva, sou uma deusa, tá? Mas não sou a sapiência encarnada. Então, eu peço licença, eu tomo a bênção, eu preciso saber como eu entro e como eu saio, e de que maneira eu devolvo para aquele lugar onde eu fui, entendeu? Porque é um pedido muito meu, para que vocês, quando chegarem nesses lugares, vocês compreendam que os saberes e fazeres das pessoas antes da academia, ele é ancestral. Então, ele vem antes, sabe? Você subia o Morro do Salgueiro para ir lá num Caxambu, né? Gente, antes da academia existir, já existia, entendeu? Então, assim, é um pedido muito meu, sabe? Muito meu. Eu posso até não saber discutir com vocês termos aí, todas essas terminologias novas e que vão ser inventadas, inclusive até sobre BBBs e não BBBs, e eis isso, eis aquilo, porque é o mercado, né? Terminologia do mercado. O mercado agora é isso. É essa internet feroz, voraz, que consome neurônio à toa. Então, com o mesmo respeito que se olha para a academia e se respeita, todos esses escritores, pensadores, antropólogos, eu preciso que se respeite a antropologia desse meu povo que está na rua todo dia. Não me interessa se é uma pessoa que está colocando sua comida no meio da rua, um evento, entendeu? Aquela pessoa, ela detém saberes e fazeres, conhecimentos que muitas das vezes um banco de universidade não vai ensinar. Então, que vocês tenham esse compromisso, que vocês que estão estudando e não são do meio, ou são do meio e fazem arte, essa arte mais erudita, mais elaborada, que está dentro do teatro, que está dentro dos saraus, dentro das livrarias, dos grandes templos dos saberes, que vocês olhem para esses lugares, que vocês olhem para a gente com respeito, porque quando a gente chega num teatro, a gente chega bem arrumadinho, bem vestidinho. Eu, por exemplo, vou de Havaiana, mas eu vou com a Havaiana nova. Então, que vocês saibam chegar, entendeu? É da mesma maneira. Quando eu saio daqui para ir para a Bahia, que eu vou lá para Itaparica, eu não chego numa colônia daquelas lá de pescadores e de marisqueira e saio fazendo qualquer coisa, não. A casa tem norma, a casa tem regra. Então, respeitem esse lugar e sempre busquem conseguir devolver. Obrigada, desculpa, eu sou libriana, fala Beta, tchau. Imagina, Renata Ribeiro, obrigada pela aula, por remontar a ideia de epistemicídio, né, que a gente viu lá no começo da apresentação. Obrigada. Sueli Carneiro agora gritou um ru, né? Quero dizer que entendo muito a sua fala, porque eu também sou mãe solo, entrei na academia quando minha filha já estava com 7 anos, tive que esperar até os 7, né, para conseguir entrar para a faculdade, e sei como é difícil na chave que eu sempre coloco tá dentro da universidade dialogar. Mas acho que tem uma questão importante, fundamental, que a Renata coloca, que é uma questão para a produção cultural, do respeito de questões que eu acho muito importante, que vai ser o nosso exercício agora, que é importante a gente olhar. Eu fiquei bastante na dúvida
de fazer exercício, que vocês não estão falando, falei, talvez seja mais bacana vocês falarem, né, que vocês estão com muitas questões aí importantes, do que a gente fazer o exercício. O que você acha, Adriana? Você acha que a gente faz o exercício, a gente continua conversando, porque estão vindo falas bem interessantes, né? Ana, fica à vontade, se você decidir, a E aí, gente, galera, o que vocês a gente acham? faz. E aí eu Vou fazer um deixo exercício aqui. Levanta a mão todo mundo que tem pontos a trazer que ia falar. Se tiver bastante gente querendo compartilhar, a gente fica aqui. O que você acha? Eu acho, a gente fica aqui e aí eu vou passar aqui no chat a questão para vocês pensarem. E aí esse exercício vocês vão fazer com vocês mesmos, que já são tudo adulto, né? Velho de exercício vocês fazem com vocês para pensar. E eu dou só uma explicadinha no que são os conceitos e aí vocês fazem depois. Eu acho que rolou, hein? Acho que rolou, Acho que rolou. Pode ser. E outra Então, também, depois você dá o exercício, a gente coloca lá no Drive, gente, vocês compartilham o exercício no grupo, eu subo o material durante a semana para o Drive, depois vocês conseguem ver de todo mundo. Eu vou organizar então as falas aqui, é só ir levantando a mão e a gente dá sequência, e aí eu dou frente aqui para o Cristiano e para alguém que tinha já pedido a fala antes. Podemos seguir assim, então, né? sim, com certeza. Então, legal. O próximo é o Adriano. Boa noite, licença, bênçãos mais velhos, mais novos. Eu falo aqui do sul de Minas, numa cidade pequenininha, chamada Guapé. Moro em Guapé e Ilicínia, são duas cidades vizinhas. Sou capitão de Congada, sou zelador de Umbanda e estou como conselheiro estadual de culturas afro-brasileiras há 1 ano e recentemente como conselheiro de patrimônio do estado de Minas também. Primeiro, assim, eu queria agradecer o observatório, parabenizar a Anabela, porque é só nesse espaço do observatório, que já há um tempo que eu participo, que eu vejo esses links, assim, que para mim é essencial para nós que somos de culturas tradicionais, ancestrais, sabe? Eu não vejo em outro espaço isso acontecer, e isso fez parte de uma trajetória que eu consegui como conselheiro do Estado, e que tem muito a ver com esse link de produção cultural, sabe? Quando eu fui eleito o ano passado, eu levei várias propostas para a Secretaria de Cultura, e a principal delas foi inspirada no Emicida, que aí quando começou a fala, eu falei, nossa, eu tenho que falar, porque o ato dele, da ocupação, que eu costumo dizer, né, aquela ocupação que ele fez no teatro, a gente, aqui no sul de Minas, a gente estava acostumado a fazer encontros de matriz africana entre as cidades, sabe? Com congada, capoeira, samba, hip hop, enfim, todo mundo junto e misturado. Já há uns 15 anos a gente participa disso aqui no sul de Minas, em várias cidades. E aí eu levei essa proposta para o estado de Minas, para que a secretaria aceitasse fazer isso, só que no Palácio das Artes, que é um grande palco também eurocêntrico, né, de Minas Gerais, e só com o povo dos interiores, que também tem a ver com a fala da Anabela sobre nessa vivência dela de periferia, porque a gente levou 10 apresentações dos interiores de Minas, que não deixa de ser apresentações de periféricos do estado e de periféricos dos seus municípios, né? Porque essas culturas nossas sempre estão na periferia, marginalizadas. E o gancho que eu trago aqui é com relação a essa questão do gestor cultural, do produtor cultural com política pública, sabe? Porque esse evento, ele foi, na verdade, um divisor de águas no debate com as lideranças afro do estado de Minas a respeito do patrimônio para terreiro e para congadas, ou reinados, que seria o correto termo, né? Mas é mais conhecido como congada. E de lá para cá a gente conseguiu que o governo aceitasse a fazer o cadastramento dos povos de terreiro e o cadastramento das congadas. E aí eu vi muitas questões aí, né? Por exemplo, cota para as nossas culturas, né? A partir do momento que o Estado, ou os estados, ou o Estado federal, o governo federal assumisse como patrimônio cultural, especificamente cada uma dessas nossas culturas, isso favorece, por exemplo, a gente
exigir editais separados, né? Para a gente parar de concorrer com teatro, música, audiovisual e ter editais específicos para nós que somos quem mantém viva essas tradições ancestrais, né? Então, acho que esse é o primeiro, assim, um gancho que a gente, que eu acho que tem que ser levado em conta, quem está aí na questão de produção cultural, e que eu vi aí, companheira aí da Bahia, né? Pô, Bahia riquíssima na nossa ancestralidade, e isso aí eu acho que os governos, eles têm, o Estado em si, né? Ele tem a obrigação de nos financiar, né? Sem precisar ficar a gente ficar com o pires na mão. Eu acho que essa é uma obrigação deles para salvaguardar essas nossas tradições, né? E a minha fala era mais nesse sentido e muito agradecer mesmo, sabe? Porque o que o Observatório já fez por mim aí nos 2 últimos anos que eu acompanho fez muita diferença na minha vida, porque até pouco tempo atrás eu era, eu não falo que é só, né? Porque já é muito, mas eu era o capitão de congada aqui preocupado com o terno de Congo Moçambique da cidade de Licínea, que tem 14 mil habitantes e que estava em decadência, e aí eu fui aprendendo coisas sobre ICMS cultural, e ninguém nunca me falou isso. E aí, o dia que eu descobri que a gente pontuava para o município, que vinha dinheiro porque a gente pontuava, pronto. Eu bati na porta de outro jeito, entendeu? Eu bati na porta pedindo aquilo que é nosso, e não aquilo que é deles, né? Que é meio que dito assim, né? Ah, nós não, eu cansei de ouvir, não tem legalidade, sabe? Esse tipo de coisa. E o observatório, na minha opinião, é o único meio que nos traz essas informações de verdade mesmo, sabe? Porque em muitos locais aí você vai fazer curso de gestão cultural, aí os caras vão para aquele lado comercial, né? Aqui a gente tem essa chance de ter o papo do social, né? Porque a gente está aqui, não é por dinheiro, né? As nossas tradições não tem preço, né? Ela tem valor, né? É diferente. Então, muito obrigado mesmo, muito axé para todos aí. Valeu. Nossa, Adriano, popou total, incrível. Eu me sinto honrada estar com essa galera, Renata, Adriano, deve ter um monte aí que vai falar. Eu só queria dizer para você, Adriano, para Renata, para todo mundo, olha, eu só conheço uma forma da gente conseguir mudar um pouco a situação da cultura, que é organização, e a gente se organizar. A gente precisa ter rede de cultura, a gente precisa ter fórum local, a gente precisa ter conferência pública, a gente precisa tomar a frente dos processos de cultura, né? E isso é uma coisa importante. Esses são os lugares democráticos para a gente conseguir dialogar, né? E conseguir uma lei de fomento à cultura popular que nomeie aqui, Congada, Jongo. O que é também essa cultura popular? Que é aquilo que eu te falei, né? O que é MPB? Né? O que é isso, não é? Então, a gente precisa nomear, dar nome. Tem que ser uma política pública com nome de quem vai ser beneficiado com essa medida, né? E fazer virar lei. Porque a única coisa que faz os caras... Que aí a gente não fica refém de político. Porque é lei, né? Com lei já é difícil, mas com lei, pelo menos, ele não consegue tirar o dinheiro da gente. Então, uma questão muito forte, né, que a gente consiga aqui, e principalmente no âmbito da memória. Vocês não são só uma ação cultural, vocês são memória cultural, patrimônio da memória. Se todo mundo que faz congada, que faz rezado, parar de fazer, sumiu. Então, vocês precisam fazer, porque é uma memória pública, uma memória popular, importante, fundamental, que precisa existir. Para quê? Porque é direito das crianças saber que vocês existem. Então, o Estado precisa manter vocês vivos para que os meus netos possam ir lá e ver o rezado e ver a congada. É meu direito. Eu quero, né? Então, a gente precisa trabalhar nessa chave, né? Que é um patrimônio cultural, um patrimônio de memória. E eu quero que o meu neto veja. Para eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Pressionar o poder público para que financie essa manifestação cultural, para que ela não deixe de existir.
É isso. Patrimônio material, né, Anabela? Nossa E a gente precisa Senhora. ocupar os espaços de poder também. Chega, né? Nada de nós sem Sim. nós. A gente precisa ter Deixa eu só, representatividade real. posso só completar, gente. O ano passado a gente fez o primeiro encontro das afromineridades no Palácio das Artes. A gente chegou nesse nome aí no meio do caminho, sabe? Por vários motivos. E a gente fez com o Pires na mão mesmo, sabe? Pedindo aqui, pedindo ali, não tinha recurso. Esse ano a gente entrou na Lei de Incentivo à Cultura. E aí, assim, é uma coisa que eu falo muito de nós para nós mesmo. A gente tem que se preparar, porque eu não sabia nada sobre lei de incentivo à cultura, e aí a gente tem que aprender mesmo, e é direito nosso. Aí esse ano a gente está fazendo, e todo mundo que vai se apresentar vai voltar com um dinheirinho no bolso razoável, vão pagar bem todo mundo, e a ideia é essa, né? Ter que buscar aquilo que é nosso, que está lá, né? É isso mesmo, Adriano. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente um trabalho tão importante. Muito obrigada. Axé. Gente, lá no chat está rolando um papo super legal também, indicação de livro, depois fiquem de olho por lá também. Agora fala do Diogo. Oi, gente. Estão me ouvindo todos? Tá, eu vou ser bem breve. Não, em relação ao que a amiga falou lá, a amiga do Rio, né? Essa questão dessas pessoas, desse pessoal que vai chegando, né? Desse fluxo, desculpa a expressão, né? Burguês que se formam fora e acabam se apropriando de um território que não é deles. Eles chegam lá, infelizmente não tem como travar uma batalha contra, né, essa galera de classe média, né, nada contra, né? Sim, tenho muita coisa contra, né? Essa galera de classe alta que se forma fora, na Harvard, em Sorbonne, não sei se eu acertei na pronúncia do nome da faculdade, que está muito bem preparado, que é bem formado, que é treinado justamente para se apropriar, né? Eu estou há 20 anos, eu sou ator, eu sou diretor de teatro, peão de teatro, comecei em 99, trabalhei com várias companhias, e aí só fui descobrir os cursos de elaboração de projetos culturais no ano de 2011, né? Pelo Sebrae. E foi um curso assim bem tosco, gente, porque não tinha celular, né? O celular era até 2011 era aquele quadradinho. Então foi nesse tempo de 2011, assim, tinha muitas ideias, tinha muita visão. Tem um eco aí? Eu estou vendo uns ecos, tudo bem. Então eu tinha visão, eu tinha muitas ideias, mas não conseguia colocar no papel. E aí, a partir de 2000 acho que com a iniciativa da Poesis, né, que abriu esse espaço para a gente, é o espaço para a gente estar conversando, estar articulando, estar trocando ideias, falando sobre projetos, trazendo saberes, que é um meio de resistência, né? Porque tem as leis de incentivo agora para a gente poder trabalhar. Eu acho que até você, Anabela, falou no início da importância desse artista, desse projeto teatral, o projeto artístico em geral, ter um apoio para que ele não seja um trabalho depressivo, né, de sofrimento, né, que não tem apoio nenhum, que é exaustivo demais. O artista que trabalha assim, né, sendo periférico, sendo de classe média baixa, eu cresci em sítio, né, sou uma pessoa, um homem, uma criança, fui uma criança de mato, crescido em sítio, que não tinha renda, só comia o que plantava, né? Porque não se tinha dinheiro nenhum, era como viver no interior da Rússia, que você só come o que você planta, não tem um centavo durante o mês, né? Então, estou com 38 anos, passei por isso, e concluindo, é que eu fiquei mais na questão que a amiga lá do Rio falou, dessa questão dessa galera que é formado, que está aí há mais de 20 anos, que domina os meios de produção, que infelizmente a gente tem que se juntar, porque eles estão, né, preparados, engatilhados aí para tirar nosso espaço mesmo, né? E é isso, eu não vou alongar muito, tem muita gente para falar. Agradeço o espaço de fala.
Obrigada, Diogo. É agricultura familiar, Diogo, super importante, fundamental que você viveu. A primeira tecnologia humana e é que nunca vai acabar. Quem não sabe plantar o que come vai morrer de fome, onde pode chegar a morrer de fome. Saber plantar é a primeira tecnologia, né? Uma tecnologia ancestral, fundamental para a vida. Mas, Diogo, eu acho muito importante. A gente tem que tomar cuidado, acho que com duas coisas. Eu concordo com o Emicida que o canudo não é um escudo. Diante do racismo, da desigualdade social, diante de diversas coisas. Mas a universidade, ela deveria ser do povo. Então é importante a gente olhar a universidade também como um espaço de disputa. Um espaço de disputa territorial e epistemológico, porque existem outras formas de pensar para além da ocidental. Né? A gente tem aí filósofos africanos, pensadores africanos importantíssimos. A gente tem toda a história da trajetória banto na construção, né, de uma episteme de pensamento científico que foi apossada e roubada pelo Ocidente. Então, a gente tem muito ainda o que discutir academicamente, na academia e fora dela, sobre fonte, sobre roubo e sobre devolução. Então, é importante também. E a gente não pode esquecer que a população negra e indígena nas universidades cresceram 54%. Então, a gente tem muita gente na academia do nosso lado também, né? Que está lá para fazer e ajudar a gente a pensar. Então, eu não acredito na universidade como um lugar obrigatório para o pensamento humano, muito pelo contrário. Né? Eu acho que a academia é um lugar onde a gente pode compartilhar, mas existe o conhecimento empírico, como colocou a Renata, e tem mais. Essa é a maior forma de conhecimento, né? Se a gente não juntar o pensar com o fazer, a gente não tem a praxe, né? A gente não tem o pensamento completo, né? A volta toda. Se eu só pensar não é fazer, né? É melhor fazer do que só pensar, na verdade, né? Em muitas situações. Então, a gente precisa unir uma coisa à outra, né? Eu sempre falo, a gente está reunindo e juntando a galera, né, da periferia que acessou a academia para nos ajudar a pensar estratégias ligadas às epistemes africanas, para que a gente consiga construir nosso próprio processo de conhecimento autônomo, social, e que leve em consideração as nossas guerras, que é essa, contra o Estado, contra a polícia, né, contra os racistas, né, contra aí uma galera, né? Então a gente precisa pensar isso junto. Obrigada, viu, Diogo? Próxima fala da Cristiane. Não sou eu, não. Boa noite. Dá para ouvir? Dá sim, Cris. Deixa eu só responder, né, uma ali, Cristiane, passei o Diogo e a Cristiane na frente, porque eles pediram fala no bloco anterior aí, por isso que eu chamei eles antes. Até coloquei no chat, porque não tinha mais espaço, né, mas já que abriu espaço, a gente está falando muito sobre o Emicida, e o Emicida é uma referência, né? A minha formação, eu sou formada em jornalismo e durante muitos anos eu escrevi para um site, para uma revista de hip hop, que hoje o site existe, mas a revista não. Então, eu tive acesso ao começo do MC, então a gente entrevistava todo mundo, desde facção central até quem estava começando, e a gente tinha acesso a esses territórios, né? A gente entendia a importância do hip hop na periferia. E o que a gente via muito, e é essa fala do Emicida que fala assim, ó, eu odeio vender algo que é tão meu, mas se alguém vai ganhar grana com essa porra, então que seja eu. E os que não querem dinheiro é porque nunca viu a barriga roncar mais alto que eu te amo. Que é uma questão seguinte, dele conseguir gerar renda para ele, com o trabalho dele, com uma cultura que faz parte da vida dele, e não passar esse bastão para outras pessoas, né? Como a Renata colocou, né? Então, assim, o questionamento que eu pensei, assim, que já faz um tempo que eu venho tentando entender isso, como a periferia, ela vai não só ser consumidora de cultura,
ela vai também ser produtora de cultura, mas não só como produção cultural, né? Como a gente vai fazer para esse dinheiro permanecer ali, que sai dali, né? Sai da cultura que vem dali e vai voltar de maneira honesta, de maneira digna para a periferia. Quais você acha que são os caminhos, além das leis de incentivo, além de todo esse processo, qual é o caminho assim para a gente conseguir ser produtor da nossa cultura, consumidor da nossa cultura? Olha, eu acho que não está só nas nossas mãos, né, Cris? A gente tem um lugar aí que a gente precisa conquistar estrategicamente, urgente, como pauta urgente da população periférica, a escola. A gente precisa retomar esse espaço como nosso. A escola pública é uma luta dos trabalhadores, e ela não pode ser abandonada, porque a gente está traindo nossa ancestralidade, que lutou para que a escola fosse para todos, e todas, e todos. Então, a gente precisa retomar esse espaço que a gente nomeou como espaço de educação. A partir do momento que eu nomeio que educação se faz na escola, eu estou falando que a educação, né, a gente sabe que não é só, né? Mas é o principal espaço escolhido para o processo educativo, foi a escola. A gente precisa retomar esse espaço, porque ele precisa ser um espaço de construção de uma ideia da nossa produção cultural. A gente precisa ensinar isso, né, para as nossas crianças. Claro, eu tenho certeza que você deve ensinar para os filhos dos seus amigos, para os seus filhos, né, para quem está ali no nosso entorno, a gente consegue fazer. Mas a gente precisa fazer isso num âmbito maior, né? E aí a gente só consegue fazer indo à escola, porque a escola é o lugar que formata e constrói a primeira mentalidade da juventude, né? Depois ela pode até ir contra, né? Mas primeiro aquilo fica no inconsciente, né? A gente está levando imagina, uma criança de 6 anos, o impacto de todo o processo educacional na nossa vida, o resto da vida, indo tão pequeno para o espaço de educação, onde a gente aprende a olhar, sentar um atrás do outro, ficar olhando as nucas, não olhar ninguém no olho, nem de frente, a não ser quem manda, né? Em várias questões subjetivas introduzidas naquele espaço, mas que tem a ver com cultura diretamente, porque é uma cultura, aquele jeito de educar, é uma cultura que não é nossa, né? Uma cultura ligada ainda a uma cultura jesuítica, de catequização, ainda o mesmo modelo, né? Numa ideia de supervalorização da cultura ocidental e de nenhuma valorização da cultura local, né? Porque é muito difícil você conseguir que um jovem do ensino médio, de uma escola pública, consiga explicar a história do Brasil de cabo a rabo, né? Porque não existe nenhuma construção na linha do tempo histórica, né? Sobre isso, né? A gente tem exceções, gente, tem super professores nas escolas, tem exceções, mas vamos dizer isso como política pública, né? Não como os professores que estão aí militando na educação e fazendo a diferença, mas vamos dizer como política pública, não existe um olhar sobre isso, sobre estudar o território. Eu sempre gosto desse exemplo. Numa situação limite, qual o primeiro lugar que você precisa conhecer para você sobreviver? O seu território. E os jovens saem da escola, às vezes, sem saber o seu território, como ele nasceu, como ele surgiu, né, da onde vem esse território, quais as pessoas que habitam esse território, qual foi a importância desse território no contexto da cidade, né? Então, né, a gente tem muito o que fazer. Eu acredito muito nesse processo. E a gente, no Bloco do Beco, tem desenvolvido muitas parcerias com as escolas do entorno para conseguir começar a fazer esse processo de formação na escola. Assim, vou só concluir a fala, não sei se vai te atrapalhar, porque eu estou fazendo uma formação pedagógica também, né? Minha formação inicial é jornalismo, eu estou fazendo uma formação pedagógica em arte. E o meu pensamento era, será que eu não estou tendo uma visão muito utópica da educação? Porque no meu pensamento era exatamente isso que você está falando, entendeu? A mesma forma que eu educo o meu filho, que o meu filho é uma criança negra, que estudou em escola particular, ele era o único aluno negro da sala de aula, ele tem 7 anos. Então, assim, o processo de eu explicar para ele, por exemplo, do lápis
lápis cor de pele, e ele chegar na escola e falar, ah, não, esse não é o lápis cor da minha pele, e ensinar para os amigos. Então, assim, era um processo muito caseiro que eu tinha com ele, mas eu entendi que existia uma necessidade de começar na base, essa educação e mudança de mente, principalmente de uma criança periférica, de uma criança negra, de uma criança que vai ter uma visão diferente, uma visão que eu não pude ter, mas eu tive acesso hoje. Então, quando eu me matriculei assim, para esse curso de artes, eu pensei, será que não estou sendo muito utópica? Será que tentar introduzir, assim, vamos colocar entre aspas, a educação que eu tenho dado para o meu filho numa escala maior, em sala de aula, será que não estava sendo uma visão utópica? Mas acho que não, né? A base parte daí. Eu não acho. Eu acho que tudo é utópico. Se a gente for pegar no limite, tudo é utopia. É utopia um negro do Capão Redondo, filho de mãe solteira, que só estudou até o ensino médio, ser uma referência do rap quando se diz na América Latina e na Europa quando se diz respeito ao rap, como o Paulo Mano Brown. Mas ele é. Tudo é utópico. Tudo estamos falando sobre utopia, na verdade. Porque é sobre vencer uma barreira estrutural do qual o Estado foi criado. Mas pode acontecer. Por que não? Né? A gente pode conseguir construir. Eu não acredito, talvez a gente não vai conseguir via Estado, mas talvez você na escola que o seu filho estuda, a gente lá no Bloco do Beco, lá no Jardim São Luís, né, o Adriano lá no território dele, e, né, articulando isso com outras pessoas e professores, né, e pais e alunos que queiram movimentar esse processo, eu acho que é possível sim. É que a gente quer uma coisa muito... o tempo, né, no candomblé, ele é um deus, né, ele é um orixá. Porque o tempo é uma coisa que ela não tem começo nem fim, né? Ele é o que movimenta a encruzilhada. Não tem começo nem fim, não tem norte, não tem sul, ele está ali na movimentação. Ele também é Exu. E aí o tempo que a gente quer que as coisas, às vezes é um tempo que exige muito da gente articulação, né? E o mercado de trabalho, o que ele rouba da gente? O tempo. Né? O tempo da gente conseguir se articular e conseguir transformar a nossa realidade. Mas eu vivo de muitas utopias, Cris, muitas mesmo. Eu acho que a gente tem que ter utopias de transformação. A próxima é a Neuma, ou Nelma. Oba! Oi, gente. Olha só, eu quero discutir duas coisinhas. Uma é a questão dessa ocupação dos espaços culturais de luxo, se ocupa ou não ocupa, e a questão da universidade, né? Eu tenho uma história de vida muito parecida com o Diogo, que é morar no sertão nordestino, região de Irecê, bem seca mesmo, assim, de fome mesmo, uma série de coisas, vida severina mesmo. E me aconteceu que eu fiquei meio que órfã de todo mundo e fui para São Paulo morar com a tia. Eu era muito curiosa e entrava em tudo quanto era lugar. E uma das minhas entradas, pesquisando os lugares, foi o Teatro Municipal. E quando eu entrei no Teatro Municipal, foi um choque, assim. Primeiro porque eu caí, assim, percebi que eu estava no lugar errado, assim, achava que estava no lugar errado. O povo muito bem vestido. O evento era de graça, né? Era um evento alguma vesperal lírica lá, de graça, alguma coisa assim. E para mim foi um choque muito grande, só que eu gostei do choque. E comecei a frequentar o Teatro Municipal, os Mozart brasileiro que tinha no MASP, e eu passava fome, porque eu não podia comer na rua, mas eu saía da PUC, que eu estudava com bolsa, e ia para esses concertos. Ia para a Biblioteca Mário de Andrade, e foram
esses lugares que eu comecei a frequentar, que foi me despertando para um universo que era para mim muito diferente, inimaginável, né? Imagina, eu não morava nem na cidade de Irecê, eu morava num povoado de Irecê. Então, chegar primeiro que na PUC eu já me perdia naquelas rampas ali, achava tudo muito esquisito, me perdia, ficava horas e horas procurando a sala e não achava, porque eu nunca tinha entrado num prédio tão grande na minha vida. Então, foi tudo muito novo, parecia aquele viramundo, né? Enfim. Mas eu acho que essa coisa de não querer usar esses espaços é um erro. Eu acho que a gente tem que meio se é difícil entrar, tem que forçar essa entrada de alguma forma, porque é um espaço público, é de direito. Se ele está sendo mal ocupado, a gente tem que reparar esse erro, sabe? Se a gente não está ocupando, a gente tem que ocupar, porque e é um direito. Eu me sinto como professora, como alguém que trabalha na área da cultura, mesmo que como amadora, trabalho na área da cultura, a gente tem a obrigação de fazer com que as pessoas saibam da existência daquele espaço. Por quê? Na mesma época que eu consultava assim, dezenas de amigos do Nordeste que moravam em São Paulo, na periferia como eu também, morava lá em Furnas, depois do Tremembé, eu morava por ali, que na rua na época não era nem asfaltada. E as pessoas ficavam chocadas porque eu entrava nesses lugares. Eu ia para o prédio Banespa, subia lá em cima, ia para o Banespão, Banespão, Martinelli. Não tinha nada que existisse em São Paulo que eu não frequentasse, que eu não fosse. Claro, que nos eventos de graça. E assim, eu acho que isso ajudou muito na minha vida. E eu acho que quando eu morava em Barreiras, dava aula em Barreiras, eu propus, uma vez eu estava dando aula de literatura, de modernismo, e falando da Tarsila do Amaral, de Cavalcante, etc. E eu falei para os meus alunos, vocês não querem ver essas telas ao vivo, não? Porque nesse livrinho, nessa gravurinha, é muito chato ficar mostrando essas obras aqui. E eles falaram, mas isso não é para a gente. Uma aluna falou, isso não é para a gente. Eu falei assim, mas eu sei que é difícil mesmo. Aí eu disse assim, mas tem alguém aí que tem uns 10 aí que queiram trabalhar para a gente ir? Tem, levantaram a mão e disse, pronto, depois você passa lá no colegiado que a gente vai conversar. A gente, em 13 dias que faltava para a Festa Literária do Paraty, nós arrecadamos R$13.000. Foi quase R$1.000 por dia. Em dinheiro e combustível, tudo que a gente arrecadou, e fomos para São Paulo. Fomos para conhecer o Museu da Língua Portuguesa, Museu Afro-Brasileiro, Museu da América Latina, Pinacoteca, Teatro Municipal, foi uma espécie assim, de me reconhecer nos alunos, também indo ali pela primeira vez, MASP, SESC, tudo. Eu levei meus alunos de tudo, MAC, da USP, tudo. E depois Festa Literária de Paraty. Passamos 10 dias viajando. Eu fiz isso 5 anos com meus alunos. Era Rio de Janeiro, era São Paulo, era o circuito barrocodélico lá, que a gente chamava, o circuito barrocodélico, que era Minas, Mariana e Ouro Preto, etc. E eu acho que isso, meus alunos também dão depoimento, que foi impressionante a guinada que deu na vida deles, depois deles fazerem essas viagens, para conhecer todos esses espaços culturais. Porque eu acho que uma coisa é você brigar com quem se apropria da arte, e a outra coisa é você querer brigar com a arte. Não pode a gente estar brigando com uma coisa que assim, o que mais nos transforma é a arte. E não concordo que alguém, por exemplo, diga que não vou ouvir música clássica, porque a elitista não está mais comprovado cientificamente os benefícios que a música clássica traz, que é bom também. Eu não vou dizer que eu fico ouvindo música clássica direto, eu também, como falou aqui a nossa professora, não faz parte do nosso dia a dia, eu não ouço muito, mas quando eu ouço, eu acho bom, eu tenho prazer com aquilo ali, embora seja raro. Mas, e a outra coisa é a universidade, gente. Não, pelo amor de Deus, olha, isso é uma política americana, que está lá no livro do Noam Chomsky, Novas e Velhas Ordens Mundiais, que ele diz que era uma política dos Estados Unidos
na África, botar uma tribo para brigar contra outra, para que se destruísse. E o que é que... E aí uma coisa que os Estados Unidos também fez, que consta lá no Chomsky, é não querer desqualificar o trabalho intelectual, não querer intelectual no seu governo. No governo de Ronald Reagan, ele disse, eu não quero intelectual no meu governo. E, com isso, começa a se difundir que dá nesse bolsonarismo hoje, que, se você ver, esse grupo todo é muito contra intelectual, porque justamente veio com o pensamento. O que é o intelectual? Não é um sujeito elitista, é um sujeito que pensa. E nós aqui, quando falamos de questões sociais, nós estamos aqui pensando, fazendo um exercício de intelectual. O intelectual não é só aquele que vive na academia, isolado com os livros, não. Como as que me antecederam aqui, que disseram, eu não frequento a universidade, não frequento a academia, mas é intelectual, tem um exercício de pensamento. Então, intelectual, para mim, é isso. E isso a gente não pode abrir mão. Se a universidade está no caminho errado, a gente tem que mudar essa universidade, mas nós não podemos brigar com a universidade. Porque mesmo eu, que estudei numa universidade considerada elitista, burguesa, que era PUC de São Paulo, mas foi um lugar que transformou a minha cabeça, que eu vim da família patriarcal, conservadora, tudo de ruim, quase ruim pode ter, mas foi nesse espaço burguês, mas foi lá que eu vi falar de democracia pela primeira vez. O que é democracia? O que é direito social? O que é humanidade? Porque não tinha, na universidade, não tem só o pensamento elitista. Tinha também lá Luiz Erundina, tinha o pessoal do movimento de serviço social, o pessoal do jornalismo, das ciências sociais. Então, tinha um universo para além das pessoas burguesas que frequentavam ali também. Mas é um espaço onde, que inclusive, por exemplo, na ditadura, foi um espaço que mais acolheu os revolucionários da década de 60. Eu acho que vocês sabem disso. Paulo Freire dava aula lá, todos os grandes, Mário Stackenberg, Flávio de Giorgi, pessoas que foram perseguidas e que davam aula no espaço burguês, mas era nesse espaço burguês que era o mais democrático que existia em São Paulo na década de 60, que acolhia, a PUC e o Colégio Santo Inês, que acolhia todos esses intelectuais. Nelma, eu posso te fazer uma pergunta? Eu fiquei curiosa com a turma que você trazia, era de escola pública? Da universidade pública. Era da universidade, não era escola. Da universidade. Mas eram alunos que nunca tinham saído, a maioria de Barreiras. Teve aluno, assim, a viagem mais longa que ele fez foi Anchical, que é um município que fica a 15 quilômetros de Barreiras. Então, assim, nunca tinha saído. E nós viajamos 5 anos para eu poder levar as Barreiras, não tem equipamento cultural nenhum. E outra coisa que eu ia falar, sobre essa questão de ocupar. Quando você começa a ocupar esses espaços, eu morei ali na periferia de São Paulo, você saía de Santana até chegar em Furnas, você não tinha um equipamento cultural, a não ser algumas bibliotecas. Não tinha um equipamento cultural. Aquilo tudo. Quando a gente começa a ocupar esses espaços, Teatro Municipal, Centro Cultural Guerreiro, aí talvez comece a preocupação de construir equipamentos na periferia. Talvez até isso. Eu vou pedir para você concluir, porque já é 10h04. Já terminei, eu até falei demais, desculpa. Eu acho a sua fala muito maravilhosa. Eu queria sempre lembrar de pano de fundo, tem uma questão sempre de raça, que nos impede nas relações de ocupação, e que a gente sempre deve lembrar isso, porque essa é uma questão histórica ancestral, que não é tão simples ocupar espaços de poder para a população das periferias, porque nós temos aí marcado na nossa alma e no nosso corpo o chicote do Estado, que nos oprimiu durante 300 anos,
né? E que esculpiu uma insegurança social para essa população que muitas vezes para a gente não parece tão fácil como essa fala maravilhosa da Neuma de adentrar os espaços públicos. Mas muito importante sua experiência, é sobre isso, Neuma, sobre fazer. Às vezes a gente precisa ir lá e realizar mesmo e ocupar os espaços. Raquel? Antes da Raquel falar, eu vou pegar a fala, porque já são 10 horas, Sim. e aí, em respeito a quem se organiza aí, em relação ao horário de aula, eu vou passar uns ritos na frente, vou dar a fala para o André, para a Raquel e para a Andressa falarem, vou pedir para que elas sejam breves também, para a gente não avançar muito no horário, mas já vou cumprir alguns ritos antes, porque eu sei que está caindo a presença das pessoas aqui na sala. Coloquei lista de presença no chat, coloquei lista de presença no grupo de WhatsApp. A Anabela também já colocou aqui a atividade do dia. Eu coloquei também lá no grupo para que vocês possam ver. A atividade de hoje é como elaborar uma produção com base na técnica, na estética e na poética do território. Façam o exercício, coloquem o documento no grupo de WhatsApp, eu vou subindo para o drive ali dos alunos, alunas e alunos, e depois esse material fica disponível para vocês. Todas essas aulas, estou vendo bastante gente agradecendo, feliz desse encontro de hoje, as aulas ficam gravadas no canal do YouTube do Observatório. Essa semana em específico, a gente está com um problema técnico no canal, a gente ainda não conseguiu subir a aula anterior e provavelmente essa vai demorar um pouquinho para subir. Mas até o final da semana, essas aulas já estarão disponíveis no YouTube, depois para vocês reassistirem e para vocês também divulgarem a aula para os seus pares, para quem vocês acharem interessante compartilhar o que a gente está debatendo aqui. E aí, só mais uma coisinha aqui para cumprir o rito que eu preciso, a gente precisa ter um registro do encontro de hoje, e aí eu vou pedir para quem puder abrir as câmeras para a gente fazer uma foto de registro, depois eu disponibilizo para vocês, e aí na sequência eu passo para as últimas pessoas. Eu também quero essa foto para mim. Gente, eu vou colocar aqui meu Instagram, tá? Quem quiser trocar ideia também lá pelo Instagram. Coloca aqui que eu replico lá no grupo deles, porque bastante gente já saiu. E aí eu coloco lá. Hoje a gente bateu quase 100 pessoas aqui, eu acho que foi uma aula bem legal. Então, tudo que rolou aqui no chat, eu, de certa forma, compartilhei. Vamos lá, Rodrigo, fala aí pra gente quando você for bater a foto, pra gente não ficar aqui com cara de paisagem, por favor. Já tirei a foto, gente. Obrigado. Já? Já. Tava comigo falando, eu não tava com essas caras estranhas, não. Né? Não, eu fiz questão de pegar um momento bom. Então tá bom, que ótimo. Muito bom, gente. Então, para quem tiver que for saindo, obrigada por esse encontro. A gente se encontra semana que vem, mas ainda tem 4 pessoas. Quem puder, por favor, fique. E quem vai falar, por favor, também seja breve, para a gente poder terminar rapidinho esse encontro. Vou passar a fala para o André. Pessoal, boa noite. Muito axé para todos nós. Eu fico até sem graça de falar depois dessas contribuições tão enriquecedoras e de pessoas que têm vivência empírica, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência nova que é recente, aconteceu nesse final de semana. Sou de Jaboticabal, nós temos aqui o maior evento culinário do interior, mas não é só um evento culinário, ele é um evento cultural, nós temos apresentações musicais durante toda a semana, é um evento que vai de terça-feira até domingo, com atividades ininterruptas culturais, e pela primeira vez nós tivemos grupos de hip-hop, nós tivemos artistas trans, artistas pretos, artistas trans pretos e pretas, então assim, artistas LGBTQIA+, e eu entendo que isso é muito importante, isso foi uma conquista não do poder público em si, claro que eles ajudaram, nós temos uma equipe muito boa de pessoas dispostas a dar esse espaço, mas também o nosso Conselho de Cultura. Então, nosso Conselho de Cultura, nos últimos 2 mandatos, nós tivemos uma presidenta negra, estou como vice-presidente e sou homem gay, cis. Então, isso para a nossa cidade é uma cidade praticamente
tipicamente oligárquica, é uma cidade que é dominada ainda por famílias tradicionais ligadas ao ramo sucroalcooleiro e ao agronegócio. Então, são famílias aí poderosíssimas do setor agrário exportador. E nós conseguimos, né? Então, teve manifestação, teve bastante protesto, caiu na mídia. Então, assim, eu só queria deixar isso, compartilhar com vocês, que nós estamos conseguindo, nós estamos fazendo revolução. Justamente, alguém colocou ali nos comentários, a Adriana, sim, a Alessandra Constantino, nossa companheira, e está sendo aí a nossa linha de frente. Então, gostaria de deixar registrado aí que Jaboticabal está trilhando o caminho progressista e que eles já não são mais donos da cidade, né? A cidade já não tem mais dono, então os donos da cidade somos nós. O Popô! Parabéns! É isso aí. Parabéns. Próxima é a Raquel. Oi, pessoal, boa noite. Vou ser bem breve aqui. Parabéns, né, à professora pela aula e pelo espaço, né? Bom, a minha fala vai um pouquinho, né, de encontro sobre o direito que todos têm de ocupar todos os espaços, mas que, infelizmente, faltam políticas públicas, né, ainda voltadas para os públicos de periferia para que isso aconteça. E eu estou falando por Natal, né, que eu moro em Natal, trabalho na universidade e em 20 anos de atividades, eu nunca tinha trabalhado em projetos dentro de comunidades. Já tinha trabalhado em projetos em cidades do interior, mas não dentro de favela. Aliás, eu nunca tinha entrado em favela. E aí se percebe o quanto também a universidade se fecha, né, dentro dos seus muros e limita o acesso das pessoas de periferia e reforça a questão do elitismo, né? A gente percebe muito isso ainda. A minha instituição, a instituição a qual eu trabalho, por exemplo, ela tem mais de 60 anos, né? E até então ela nunca tinha trabalhado com projetos dentro de comunidades, né, em mais de 60 anos. E aí a gente se questiona quantos projetos, quantas atividades nesses mais de 60 anos que foram oferecidas, mas só dentro da instituição, né? E quando eu entrei, perdão, quando eu entrei para trabalhar nesses projetos, que eram projetos de extensão, com recursos vindos de programas do Ministério da Cultura, eu vi muito o que a colega Renata colocou, me vi muito na fala dela, de pessoas, de crianças, adolescentes, que nunca tinham saído de dentro da comunidade, nunca tinham ido a uma praia, nunca tinham ido a um shopping, não sabiam que existia uma universidade, não sabia que podia fazer uma faculdade de música, de dança, de teatro, né? E quando, em 2019, nós possibilitamos esse intercâmbio, o projeto começou em 2017, né? Mas em 2019, nós possibilitamos o intercâmbio desses alunos também, vindos de dentro da comunidade para dentro da universidade, para ter aulas junto conosco, né? E a gente percebeu que quando eles pisaram, que eles puderam se apropriar daqueles espaços de aulas, dos laboratórios, houve um certo encantamento, né? Posso dizer assim, por eles terem percebido que eles também podiam estar ali, que aquele também era um espaço para eles, que aquele também era um espaço deles, né? E aí a gente vê o quanto falta de políticas públicas que favoreçam esse tipo de trabalho, porque eles tiveram a oportunidade de mostrar o potencial deles, né? Que até então eles estavam num posicionamento, numa posição de pessoas invisíveis, pode-se dizer assim, puderam mostrar o potencial e toda a produção deles, não só dentro da comunidade, mas também dentro da universidade e em outros espaços da cidade. Mas, infelizmente, a gente não vê políticas públicas que favoreçam isso. A gente vê que se eu não tivesse tomado a frente em coordenar, quebrado os muros, né, construir essa ponte entre comunidade e universidade,
talvez esse público nunca tivesse tido a oportunidade que teve, né, através desses projetos. Então, é sobre isso que eu queria falar, né, de quanto ainda falta de pessoas que se interessam, né, de oferecer políticas públicas que viabilizem esse trânsito das pessoas da periferia e outros espaços da sociedade. Então, era nesse sentido a minha fala. Obrigada, Raquel. Vou passar a fala para a Andressa, aí depois para o Nil e aí a Anabela fecha. Oi, boa noite. Eu estou sem câmera, então me desculpem. Bom, rapidamente, eu acho que uma das coisas que me tocou muito a fala da Renata, e eu tive um amigo que trabalhou nas ilhas aqui do Paraná com a população caiçara, né? E eles criaram um protocolo, principalmente para pesquisadores, porque eles se cansaram da forma com que os saberes deles eram levados para fora da comunidade. Então, esse meu amigo que é pesquisador, ele tem também um jeito muito diferente, ele colaborou para a reconstrução da escola, para criar outros protocolos, então, assim, mas porque a própria comunidade se organizou e falou, não queremos mais esse tipo de apropriação, assim, a gente quer participar, a gente quer ser ouvido de fato, assim, sabe? Então, acho que não é fácil, provavelmente eles passaram por muitas coisas, mas eles se organizaram, e claro que é um território mais complexo também, né, para se chegar, porque é uma ilha e tal, mas talvez, se a Renata depois quiser conversar comigo no WhatsApp, eu posso falar com esse meu amigo, né, para entender melhor isso. E também acho que para o Adriano, aqui no Paraná, apesar de ser o Paraná, eu sei, a gente tem editais específicos para patrimônio cultural, tá? Então, também foi uma batalha aí constante. Então, se o Adriano quiser depois também conversar, estou à disposição. Era isso. Muito obrigada pela aula e pelas falas, foram lindas. Agradeço muito. Boa noite. Maravilha, gente. Renata, compartilha lá, dá um oizinho lá no grupo para as pessoas que quiserem te chamar individualmente para trocar com você. Acho legal você colocar seu contato lá. Sua fala reverberou bastante aqui. Gente, mais alguém? Tinha 2 pessoas na fila, acho que elas saíram, que é o Nil e a Camila. Tem espaço para mais uma fala, senão a gente já vai para os encaminhamentos. A Anabela pediu 2 minutinhos só, então, enquanto ela está voltando para finalizar, aproveita que... Voltei, gente. Pronto. Encerramos as falas por aqui. A Andressa não vai falar? Está com a mão levantada, ela já falou? A Andressa já falou, não falou? Acabou de falar. Então beleza. Desculpa, Andressa, acabei perdendo sua fala, que eu fui atender a porta. Deu o horário das pessoas chegarem. Gente, eu quero muito agradecer o Observatório, a todos, todas e todos que estiveram aqui. Foi muito importante. Eu acho que a periferia nem sempre tem esses espaços de expor a sua trajetória, o seu conteúdo cultural, as suas... a base, né? Do que foi construída a cultura periférica. Eu acho que isso é importante para tirar preconceitos, refazer juízos, pensar no que é estética, no que é ética, no que é a poética cultural, né? Que a gente está trabalhando por isso, né? A cultura tem esse valor, né? A gente não trabalha tanto pela questão, porque a gente podia trabalhar com qualquer coisa. A gente escolhe a cultura pela poética. Então, é importante a gente pensar, quando eu estou produzindo, eu ainda tenho poético ou eu já perdi? Né? Na construção desse trabalho, desse projeto, eu acabei me perdendo aí nessa elaboração. Então, acho que o dia de hoje é para a gente refletir, ficar aí o trabalho. Acho que ele é uma estrutura
eu considero essa base mais importante que justificativa, objetivo geral, tá? Essa eu acho que é anterior para construir as outras partes do projeto, e fico muito feliz de ter compartilhado isso com vocês hoje. Agradecer a Ana Duval demais, a toda a equipe que esteve aqui com a gente, um grande beijo. Quem sabe a gente não se encontra aí por aí, né? Que o mundo da cultura é muito pequeno. Em algum momento a gente se cruza de novo. Maravilha. Nossa, muito obrigada, Anabela. Sua aula foi incrível. Esse espaço que a gente construiu aqui hoje foi muito bacana. Eu sei que vai reverberar nas pessoas que puderam estar aqui e que vão ter acesso a esse vídeo depois. Então, em nome do Observatório, eu agradeço demais e espero que a gente possa cavar outras oportunidades para ter mais diálogos como esse. Eu vou aproveitar esse espaço que vocês estão aqui, divulgar, nós temos outros laboratórios acontecendo, tem um laboratório de gestão pública da cultura que está acontecendo aos sábados, e nós estamos no momento específico do laboratório com aulas relacionadas a conselhos. Essas aulas, em específico, a gente está abrindo para quem quiser participar, por conta do momento que a gente está vivendo, da aprovação das 2 leis, da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc. É um momento super importante que os territórios façam parte da implementação dessa lei. Nada de nós sem nós. Nós estamos repetindo muito isso. Então, os territórios precisam se fortalecer, os agentes, principalmente. Essas leis, elas trazem políticas afirmativas. Então, muito do que foi dito aqui, essas leis precisam ter no seu escopo essas garantias que nós vamos ter certeza que o financiamento, que o fortalecimento das culturas quilombolas, indígenas, periféricas, vão ser garantidas tanto na Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial, quanto na Aldir Blanc, que é uma lei estruturante pelos próximos 5 anos. Então, quem quiser participar desse debate, as aulas são abertas, é o momento da gente fortalecer essa rede também e brigar pelos nossos territórios. Estão todos convidados, quem quiser me chama no inbox, eu viabilizo a inscrição do outro laboratório. No mais, gente, muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Mais uma vez, Anabela, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão confiando no laboratório, no observatório para fazer esses encontros. A gente está juntos. A gente se encontra aqui na semana que vem com a próxima aula. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Anabela. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Podemos encerrar. Valeu, até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.